Até agora, todos já ouviram falar do drama envolvendo o grupo feminino APRL. Hoje vamos olhar para a história do APRL. Os internautas suspeitaram que Hwang sofria intimidação. Ao longo dos anos, histórias de suposto bullying dentro de grupos de K-pop sempre chocaram os fãs e ganharam infâmia generalizada. Mas enquanto as controvérsias de APRL, AOA e T-ara são amplamente consideradas pelos fãs como os maiores escândalos de bullying hoje, talvez haja outro escândalo de bullying há muito esquecido que supera todos eles. Apresento-lhes a história do Sharp, um grupo misto do final dos anos 90, cuja carreira de sucesso foi interrompida por uma briga severa entre duas de suas integrantes, o que desde então entrou para a história como o primeiro e mais severo escândalo de bullying do K-pop. E deixe-me apenas dizer que esta história faz coisas como os escândalos de Abril, AOA e T-ara parecerem brincadeira de criança. Mas antes de mergulharmos nesta história sinceramente ridícula, queria lembrar a todos para não odiarem ninguém mencionado neste vídeo. Este caso ocorreu há mais de 20 anos. E as pessoas obviamente podem crescer e mudar. E nesse sentido, porque este caso ocorreu há tanto tempo, também foi muito difícil verificar muitos dos pequenos detalhes e fatos. Afinal, a internet não era realmente uma coisa naquela época e todas as fontes que eu pude encontrar aconteceram de estar todas em coreano, o que tornou a pesquisa tão difícil. Então, não foi realmente graças ao patrocinador de hoje, Rosetta Stone, que eu consegui aprimorar minhas habilidades em coreano e realmente realizar toda essa pesquisa. Rosetta Stone é um aplicativo de aprendizado de idiomas que contém cursos incríveis para 25 idiomas diferentes. Obviamente, eu tenho feito o curso de coreano, e uma das coisas que eu mais amo no aplicativo é que ele não apenas ensina a ler e escrever, mas também faz uso da tecnologia de verdadeiro sotaque para ajudar na sua pronúncia. O que é definitivamente super importante se você vai tentar se comunicar e usar o idioma na vida real. Eu já notei que me sinto muito mais confortável pronunciando nomes em coreano. Então, o Rosetta Stone me ajudou muito e eu definitivamente recomendo muito para qualquer pessoa que queira aprender um novo idioma. Mas o melhor de tudo, o Rosetta Stone está atualmente oferecendo a todos vocês, espectadores, um desconto incrível na sua assinatura vitalícia. Se você quiser experimentar o aplicativo ou comprá-lo para amigos e família no Natal, confira o link na descrição abaixo. E um grande agradecimento ao Rosetta Stone por patrocinar o vídeo de hoje. A história começa com Seo Ji-young, uma garota que sonhava em se tornar uma famosa celebridade do K-pop. Agora, Ji-young, na verdade, vem de um contexto incrivelmente privilegiado. Seu avô serviu como o 19º ministro da Defesa Nacional, enquanto seu tio serviu como o primeiro-ministro de Terras, Infraestrutura e Transporte. E atualmente também trabalha como o presidente da Universidade de Yonsei, uma das universidades mais prestigiadas da Coreia do Sul. Com tantas pessoas importantes na família, não é surpresa que a família Seo fosse uma das mais ricas e respeitadas na Coreia do Sul, e eles facilmente conseguiram usar seu dinheiro e conexões para ajudar a tornar os sonhos de Ji-young realidade. A família supostamente pagou a World Music Entertainment e conseguiu que Ji-young assinasse com a empresa, onde ela logo começou a trabalhar como modelo para a revista Storm. Agora, eu nunca tinha ouvido falar da revista Storm antes disso, mas de acordo com minha pesquisa, parece ser uma maneira bastante comum para as pessoas entrarem na indústria do entretenimento coreano nos anos 90. Por exemplo, Kim Han-eul, Seo Sung-heon e o membro do Shinhwa, Shin Hye-sung, eram todos modelos da Storm antes de se tornarem atores e cantores. Então eu acho que era esse o caminho que Ji-young estava buscando, porque no final dos anos 90, ela recrutou 2 outros modelos de loja, Jung Suk-hyun e Oh Hee-jung, além de um rapper chamado Jong Kim, e juntos eles formaram o grupo misto Sharp. Como Ji-young deveria estar financiando a estreia do grupo, ela obviamente conseguiu o melhor papel e o plano era basicamente para ela ser a visual, bem como a vocalista principal do grupo.
Outros 3 membros iriam ser os rappers. Em seguida, a World Music Entertainment contratou Lee Sang-min, um dos produtores mais famosos da Coreia na época, para produzir o álbum de estreia do Sharp. Com todos os planos em prática, começaram os preparativos para a estreia deles, e o grupo começou a gravar as músicas para o seu primeiro álbum. Mas foi aqui que eles encontraram seu primeiro problema? Veja, Lee Sang-min é bem conhecido por produzir músicas com notas extremamente altas e Ji Young, que deveria ser o vocalista principal, não conseguia alcançar essas notas. Então Lee Sang-min estava se sentindo bastante insatisfeito e sugeriu adicionar um vocalista melhor à equipe. Agora, estou bastante confusa com essa parte porque eu presumiria que se Ji Young estivesse financiando a estreia, ela poderia determinar os membros do grupo, mas não pareceu ser esse o caso, e Lee Sang-min seguiu em frente e começou a procurar possíveis candidatos, e foi quando ele encontrou outra garota chamada Lee Ji-hye. Agora, existem relatos variados de exatamente como Ji-hye foi descoberta, mas a teoria mais popular era que ela também estava contratada pela World Music Entertainment, e por causa de sua voz incrível, a empresa tinha planos para ela estrear como cantora de trot, mas ela não queria fazer trot. Então, quando Sang-min descobriu, ele imediatamente a recrutou para se juntar ao Sharp e, assim, Lee Ji-hye foi adicionada como a 5ª membro do Sharp. Inicialmente, Ji-hye e Ji-young pareciam se dar bem. Meu primeiro encontro com Ji-young foi quando eu a liguei, perguntando se eu poderia emprestar o gloss dela. Foi assim que nos aproximamos. Mas não demorou muito para as meninas perceberem que na verdade eram rivais. Afinal, Ji-hye havia sido recrutada basicamente para substituir Ji-young como a vocalista principal. Então não foi uma grande surpresa que ela logo começou a receber a maioria das linhas. Mas para piorar a situação, até mesmo as músicas que já haviam sido gravadas antes de Ji-hye entrar tiveram que ser regravadas várias vezes. E a cada vez mais e mais linhas de Ji-young foram aparentemente realocadas para Ji-hye. Caramba! Na verdade, em meados dos anos 2000, uma versão demo de uma de suas músicas, Lying, foi vazada. Infelizmente, não consegui encontrar a versão demo em lugar nenhum. Aparentemente, nessa versão, Ji-young e Ji-hye dividiram igualmente o número de linhas. No entanto, na versão final, Ji-hye cantou a grande maioria das linhas, e não só isso, o tom da música também foi elevado para se adequar à extensão vocal de Ji-hye, mostrando que ela agora havia substituído Ji-young como o foco principal do grupo. Tudo isso, sem surpresa, fez com que Ji-young desenvolvesse um sentimento de ressentimento em relação a Ji-hye, o que estabeleceu as bases para o seu relacionamento tenso e eventual disputa. No dia 12 de novembro de 1998, o grupo finalmente fez sua estreia com o álbum The Sharp e começou a promover as faixas principais Lying, que eu mencionei agora, bem como Yes, I Was, I Need e May, Amo Você. Amo você, amor! Você, durante este tempo, o grupo ainda não havia ganhado popularidade mainstream e eles também enfrentaram várias mudanças de linha com os membros Jongkin e Oh Hee-jong deixando o grupo apenas alguns meses após a estreia. Embora o grupo parecesse estar passando por um tempo turbulento na superfície, na verdade foi quando o relacionamento de Ji-young e Ji era o mais pacífico e Oh Hee-jong escreveu em um blog anos depois que ela nunca viu nenhum sinal de bullying enquanto estava no grupo. De qualquer forma, após a partida de Oh Hee-jong e Jongkin, a World Music Entertainment adicionou 2 novos membros ao Sharp, a dançarina Sorry e o rapper Chris Kim, e o grupo começou a se preparar para o próximo álbum, o Sharp Plus 2. Para este álbum, um novo produtor foi contratado e as músicas do Sharp começaram a se tornar mais focadas em vocais, o que significa que Ji-hye estava recebendo ainda mais linhas do que antes. E foi supostamente quando começaram a aparecer rachaduras no relacionamento de Ji-young e Ji-hye. Ji-young discordou das alocações de linha e supostamente começou a fofocar sobre Ji-hye para os outros membros. E também houve um incidente em que as duas tiveram uma briga no estúdio de gravação e as coisas ficaram tão acaloradas que Ji-young saiu da sala de espera.
Independentemente disso, o álbum finalmente foi lançado em outubro de 1999 e uma de suas músicas, Tell Me, se tornou um grande sucesso. Na verdade, a música foi tão bem sucedida que em dezembro o Sharp conseguiu superar nomes como FinCol, Sistema Educacional Superior e HOT, para obter sua primeira vitória no Music Bank. Isso mesmo, o Music Bank já existia nos anos 90. Não é loucura? Obviamente, isso foi uma grande conquista para o grupo, e Ji-hye ficou famosa por chorar tanto durante o bis que não conseguiu cantar nenhuma de suas linhas. Mas este foi apenas o começo do sucesso do Sharp, e os lançamentos subsequentes do grupo se tornaram cada vez mais populares, com cada álbum superando o anterior em vendas. Em 2001, SHARP era um dos principais grupos de K-pop, com muitas de suas músicas como Good For You e Sweet, liderando as paradas. Mas justo quando o grupo estava se tornando cada vez mais popular, o relacionamento de Ji-young e Ji-hyo parecia piorar cada vez mais. Nesse ponto, So-hee havia deixado o grupo, tornando Ji-young e Ji-hye as únicas membros femininas, o que definitivamente contribuiu para a rivalidade delas. Mas se isso já não fosse ruim o suficiente, a World Music Entertainment também começou a fazer as garotas competirem por, eu diria, a posição principal, enquanto os membros masculinos eram meio que deixados em segundo plano. Para ilustrar um exemplo, na música Good For You, os membros masculinos famosamente só tiveram 30 segundos de linhas no total de uma música de 3 minutos e 40 segundos. Todas as linhas restantes foram cantadas pelas duas membros femininas em um estilo de dueto, quase como se para ver quem poderia superar a outra. Um dos membros masculinos, Jung Seok-hyun, expressou mais tarde que acreditava que a empresa contribuiu para a disputa ao colocar as garotas uma contra a outra durante esse período. Apesar da clara antipatia mútua neste momento, Ji-hee ainda tentou manter certa cordialidade. Por exemplo, quando Ji-young desmaiou após uma apresentação e foi levada às pressas ao hospital para uma cirurgia de emergência, Ji-hye deixou de lado suas diferenças e a visitou no hospital. Infelizmente, Ji-young não parecia oferecer a Ji-hye o mesmo respeito, e o que antes era uma rivalidade logo se transformou em bullying. Em um incidente, Ji-young supostamente jogou um bolo no rosto de Ji-hye. Ela também se tornou amiga do membro Chris, e os dois começaram a ignorar Ji-hye abertamente. Quando o último membro, Seok-hyun, tentou permanecer neutro, ele supostamente foi pressionado pelos colegas a se juntar a Ji-young e Chris, e logo os três começaram a isolar Ji-hye. Quando chegou o ano de 2000, a relação entre Ji-hye e o resto do grupo era supostamente tão ruim que eles nem sequer conseguiam se apresentar fisicamente no mesmo palco juntos. Você consegue imaginar isso? Então, aparentemente durante as promoções para a música My Lips Like Warm Coffee, Ji-hye foi literalmente obrigada a se apresentar em um cenário separado do restante dos membros para evitar qualquer conflito. Mas isso também causou mais ciúmes, porque Ji-young aparentemente achou injusto que Ji-hye estava tendo seu próprio cenário nesses palcos ao vivo, o que na minha opinião é um pouco mesquinho, porque Ji-young já era a membro mais popular do SHARP e vinha fazendo várias promoções solo, o que é definitivamente muito mais substancial do que ter seu próprio cenário em alguns palcos ao vivo, porque você está sendo intimidada por seus colegas de equipe. Mas, enfim. Durante esse tempo, Ji-young também começou a namorar o cantor Woo Si-won, e deixe-me dizer que este cara é muito suspeito, e ele foi realmente condenado por perseguir sua esposa em 2013. Então isso só mostra que ele não é a melhor pessoa, e quando ele estava namorando Ji-young, ele supostamente participou de bullying e ameaças a Ji-hee. Ok, então sou eu depois da edição, e meu Deus... Acho que consegui encontrar as supostas ameaças online que Siwon estava fazendo contra Jae-hye.
Pelo que eu posso ver, parece que ele basicamente fingia ser uma fã de Ji-young e então ia a todos esses sites de fãs e fóruns e espalhava mensagens de ódio e rumores sobre Jae-hye. E em todas essas postagens, ele também se refere a Ji-young como beleza mundial, seu Ji-young, o que é muito constrangedor. Com todos ao lado de Ji-young, Ji-hye se sentiu completamente ostracizada. O único membro com quem ela tinha algum contato era Seo-kyun, e então ela regularmente confidenciava a ele sobre sua situação. No entanto, além de oferecer um ouvido atento, Seo-kyun aparentemente não podia fazer muito para ajudar, e a única maneira de Ji-hye evitar o bullying e o assédio era se isolar ainda mais do resto do seu grupo. Eu costumava ter que viajar sozinha, lembra? Eu também era membro do Sharp, mas tinha que viajar sozinha. Nós costumávamos ter que dirigir vans separadas. Sim, eu disse isso para o Seo-kyun antes. Por que eu tinha que fazer isso? Eu não entendo. E isso obviamente teve um grande impacto no bem-estar emocional dela. Ji-hye passou por muita coisa. Apenas alguém como ela poderia suportar isso. Se ela não tivesse suportado tudo isso, o grupo teria se desfeito muito antes. Mas além disso, o bullying também estava começando a afetar severamente os preparativos do Sharp para o próximo álbum, Style. Afinal, Ji-hye não viajava só. Ela também estava gravando, fazendo sessões de fotos e praticando coreografias separadamente do resto do seu grupo. Isso foi uma grande dor de cabeça para a equipe de produção, porque supostamente ela teve que ser sobreposta na capa do álbum, o que era uma tarefa gigantesca nos anos 2000 antes do Photoshop realmente ser uma coisa. Além disso, o grupo nem sequer conseguiu filmar um videoclipe para a faixa título Cheers, e as mudanças de coreografia e formação supostamente também tiveram que ser simplificadas para compensar a falta de prática em grupo. Então, claramente, neste ponto, o bullying realmente começou a afetar o desempenho do Sharp, mas a World Music Entertainment continuou a ignorar o problema e, em vez disso, prosseguiu com o lançamento do álbum. Afinal, por que perder tempo lidando com dramas insignificantes quando há dinheiro a ser feito? E assim, em setembro de 2002, Sharp começou as promoções para o álbum Style. Felizmente, desta vez, o grupo conseguiu manter uma imagem pacífica no palco e a World Music Entertainment provavelmente pensou que havia conseguido esconder todo o bullying mais uma vez. Mas com tanta tensão borbulhando sob a superfície, não demorou muito para a situação finalmente explodir. E de uma grande maneira. Tudo chegou ao auge no dia 8 de outubro de 2002, no que desde então ficou conhecido como o incidente do elevador da Korean Broadcasting System. Neste dia, os membros se preparavam para gravar um programa de entretenimento na Korean Broadcasting System. Logo antes da transmissão começar, Ji-young e Ji-hye estavam no elevador juntas quando Ji-young começou a cantar as palavras Azarada Vadia para Ji-hye na melodia da música infantil O Avião Sobe. Agora, isso foi a gota d'água para Ji-hye. Ela já tinha tido o suficiente de todo o bullying e assédio, então ela estourou e bateu em Ji-young. Agora, os detalhes exatos dessa agressão física diferem, porque Ji-hye afirma que bateu em Ji-young 2 a 3 vezes, enquanto Ji-young afirma que Ji-hye a socou de 7 a 8 vezes. De qualquer forma, o ponto é que algum tipo de agressão física realmente aconteceu e a transmissão foi imediatamente cancelada. No dia seguinte, Ji-hye percebeu que meio que estragou tudo. Mesmo com a intimidação de Ji-young, ela errou ao recorrer à violência. Segundo ela, ligou para a casa de Ji-young e pediu desculpas a ela e ao pai. No entanto, Ji-young recusou-se a aceitar seu pedido de desculpas e, em vez disso, começou a cantar para abafar a voz dela. Como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, no dia 10 de outubro, apenas 2 dias após o incidente no elevador, Sharp estava no mesmo prédio da Korean Broadcasting System, se preparando para sua apresentação no Music Bank, quando mais um desastre aconteceu. E eu só consigo imaginar que a equipe no prédio deve ter pensado, meu Deus, não de novo. Mas dessa vez foi a mãe de Ji-young que invadiu a área do camarim e perseguiu Ji-hye.
Acho que ela estava indignada com o assalto à sua filha no elevador, então começou a xingar Ji-Hai e a bater na parte de trás da cabeça dela. O grupo não conseguiu se apresentar naquele dia como era de se esperar. Considerando o quão absurda era a situação, a história, como era de se esperar, virou manchete, e os rostos de Ji-Young e Ji-Hai foram estampados em jornais por toda a Coreia. Eventualmente, a história ficou tão grande que a World Music Entertainment foi forçada a realizar uma coletiva de imprensa com Ji-Young, Ji-Hae e outras testemunhas presentes no local para esclarecer o que aconteceu. E deixe-me dizer, essa coletiva de imprensa foi um espetáculo midiático. Centenas de repórteres apareceram e a conferência foi transmitida em todas as principais estações de TV da Coreia. Todos sabiam que essa seria uma conferência decisiva para Ji-Young e Ji-Hai. Uma delas sairia disso parecendo a vítima, enquanto a outra pareceria a perpetradora. E então ambas começaram a trabalhar na preparação de declarações e evidências para respaldar seu lado da história. No entanto, Ji-Young mais uma vez foi além, supostamente subornando funcionários da empresa e seu colega de grupo Chris para ficar do seu lado. E então ela começou a se fazer de vítima de um ataque não provocado, dizendo: "O que aconteceu foi chocante para mim. Estou espancada, sem palavras." Você bateu e xingou de ré? Eu nunca fiz nada disso e nunca farei. Eu nunca bati nela. Fui eu quem apanhou e teve que ser hospitalizada. Pelo menos 7 vezes. Fui espancada por ela por 1 ano. Obviamente, Ji-Hai deu uma versão um pouco diferente dos eventos, admitindo que ela bateu em Ji-Young, mas foi Ji-Young quem xingou ela primeiro. Não, eu não bato nas pessoas sem motivo. Eu entrei no elevador. Esse é o Ji-Young. Me bateu e me xingou. Então, É verdade que eu bati nela. Quando eu estava batendo nela, o gerente entrou e me parou. E Ji-Hai também falou sobre como ela havia sido agredida pela mãe de Ji-Young. Ela simplesmente correu até mim gritando: "Ei, ei, vem aqui!" E ela puxou meu braço tentando me arrastar com ela. Ouvi dizer que foi irritante, isso está correto? sim. Então foi assim que aconteceu. Não, ela apenas me xingou e me bateu. Havia muitas pessoas ao nosso redor. Infelizmente para Ji-Hee, ninguém pareceu apoiar sua história. Todos eles haviam sido subornados por Ji-Young. E então, sem surpresa, começaram a defender Ji-Young. No estúdio da Korean Broadcasting System, assim que saí do 3º andar, Ji-Hye estava tipo: "Seu moleque, quer morrer?" Ela estava socando Ji-Young várias vezes com os punhos e palmas. Ji-Young foi severamente espancada. E eles até minimizaram totalmente o ataque pela mãe de Ji-Young. Ela apanhou, sendo atingida principalmente na parte de trás da cabeça. É isso aí. A mãe de Ji-Young apenas a bateu apontando o dedo. Mas ela estava brincando assim. Não estou do lado de ninguém, foi isso que aconteceu. Com base nas declarações de todos até agora, estava começando a parecer que Ji-Hee realmente tinha espancado Ji-Young sem motivo algum. E a mãe de Ji-Young só confrontou Ji-Hee em resposta, porque estava tentando proteger sua própria filha. O que parecia bastante justificável, quero dizer, a maioria dos pais provavelmente gostaria de confrontar alguém que agrediu seus filhos, certo? Então, neste ponto, a opinião pública definitivamente não estava a favor de Ji-Hee, mas havia mais uma pessoa em quem Ji-Young estava contando para dar o golpe final na história de Ji-Hee. E esse era o gerente dela, Koo Kwang-tae. Koo Kwang-tae era mais uma pessoa que Ji-Young havia subornado, e então ela passou o microfone confiantemente para seu gerente, esperando totalmente que ele entrasse no jogo assim como todos os outros até agora. Eu queria dizer que claramente existem testemunhas diferentes
ao invés de apenas falar vazias palavras. Ao meu lado, Chris, e do meu outro lado, o gerente, eram pessoas que estavam lá na hora, e eu tentei de tudo para salvar a situação. Mas, no que poderia ser considerado uma das 10 maiores traições de anime, este gerente na verdade expôs Ji-young na frente de todas essas câmeras por seus anos de bullying. Lady Hee e Seo Ji-young estão tristes porque é unilateral. Veja, eu costumava sentar com os membros do Sharp, então acho que o discurso de Seo Ji-young é um pouco estranho. Qualquer um pode ver que Ji foi abusada. Ji pode ser bastante emocional e eu sempre estava com ela. Tínhamos que nos ajudar. Mas Ji-young tinha muitos apoiadores e era uma batalha perdida. Estou aqui para prometer a você a verdade real. Até mesmo falarei com os repórteres ao telefone. Será satisfatório. Ji-young ficou completamente sem palavras com a exposição inesperada. Ela olhou ao redor em pânico antes de finalmente sair da coletiva de imprensa enquanto ainda estava ao vivo. E enquanto isso selava o acordo, nos dias seguintes, mais informações foram reveladas, incluindo o suborno e todos os detalhes do bullying. A opinião pública rapidamente mudou e Ji-young e os 2 membros masculinos começaram a receber intensas críticas do público, fazendo com que todos os 3 entrassem em hiato. Neste ponto, até a World Music Entertainment, que havia estado em negação todo esse tempo, finalmente percebeu que SHARP não poderia mais funcionar como um grupo, e então, no dia 15 de outubro, o grupo foi oficialmente desfeito. Então assim, o outrora amado SHARP agora se tornou mais conhecido por sua queda catastrófica, um final bastante triste e embaraçoso para um grupo tão promissor. Mas a história não termina aí, porque 3 anos depois, em 2005, Ji-young e Ji-hye se encontraram cara a cara. Mais uma vez. Na época, Ji-young acabara de retornar à indústria do entretenimento após uma pausa de 2 anos. Enquanto isso, Ji-hye havia se tornado uma solista de sucesso, e ela estava na verdade tão ocupada que acabou desmaiando um dia, devido ao esgotamento e teve que ser hospitalizada. Adivinhe quem planejava visitá-la? Ji-young, claro, e isso nos leva ao infame escândalo do crisântemo. No dia da visita programada, os paparazzi se aglomeraram no hospital ansiosos para revisitar o drama e ver as 2 mulheres interagindo, e foi quando surgiram fotos de Ji-young. Agora, nessas fotos, ela pode ser vista carregando um buquê de flores, um buquê de crisântemos brancos, segundo os internautas. E bem, os crisântemos são destinados a funerais, então levá-los ao hospital é um grande não. É quase como amaldiçoar alguém para ir e morrer. Então, desnecessário dizer que isso se tornou uma grande controvérsia e muitas pessoas sentiram que isso era mais uma evidência de quão malvada e cruel Ji-young é. Mas, para ser completamente justa com Ji-young, na verdade existe uma versão ampliada desta foto. E algumas pessoas apontaram que na versão ampliada as flores parecem mais com lírios ou algum outro tipo de flor, ao contrário de um crisântemo. Mas, obviamente, eu não sou uma florista, então não posso dizer, mas se algum de vocês for mais qualificado, então nos diga que tipo de flor você acha que é na seção de comentários abaixo. Mas, independentemente da verdade, as histórias de que eram crisântemos foram, obviamente, as mais sensacionais, então foi isso que pegou, e isso desde então se tornou conhecido como a controvérsia do crisântemo. Agora, esse foi realmente o último grande escândalo neste caso, e desde então, as 2 mulheres tentaram reconciliar seu relacionamento. Em 2008, elas apareceram juntas no programa de TV Intimate Note, onde abriram sobre seu relacionamento, e Ji-young pediu desculpas a Ji-hye pela primeira vez. Ainda me pergunto por que nós 3 não saímos juntos e por que fizemos isso separadamente.
Minha irmã mais velha era a mais velha, então senti muita dificuldade. Senti o mesmo quanto aos outros membros. Desde então, a relação deles parece ter melhorado. Sharp teve várias reuniões de grupo e de Young e de Hai até saíram individualmente. Então, acho que é seguro dizer que eles devem estar pelo menos se falando atualmente. Acho que este caso realmente mostra o quão importante é para as empresas intervir e resolver conflitos entre os membros. Evidentemente, o bullying neste caso vinha acontecendo por pelo menos 3 anos antes do incidente com o Lyft e era definitivamente algo que a gerência teria conhecimento, mas eles escolheram ignorar o problema porque, segundo relatos, não queriam atrasar a agenda do Sharp e perder lucros potenciais. Eu acho que a World Music sentiu que, enquanto pudessem esconder o bullying, enquanto os membros estavam no palco, então tudo estaria bem, mas claramente não foi o caso, e eu espero que essa história demonstre o quão crucial é para os membros de uma equipe terem pelo menos um bom relacionamento de trabalho para que o grupo dure a longo prazo. Então eu realmente espero que as empresas comecem a priorizar mais esse tipo de coisa. Embora, a julgar por todos os escândalos de bullying recentemente, isso realmente não parece ser o caso. Mas, de qualquer forma, estas são, como sempre, apenas minhas opiniões, e estou curiosa para saber a sua opinião sobre esta história. Deixe-me saber suas opiniões na seção de comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, então, por favor, dê um like e se inscreva. Confira meu Patreon, se você quiser ver o documento completo de pesquisa para este vídeo. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de conferir o Rosetta Stone usando o link abaixo. Vejo vocês em breve. Tchau!